Olá, sejam bem-vindos a mais um É Mundial e É Feminino. Desde o último programa, Portugal já somou os primeiros pontos e fez os primeiros golos num campeonato do mundo e esteve perto de ser protagonista de uma das surpresas da competição. Hoje temos connosco Miguel Santos, treinador da equipa feminina do Famalicão. Bem-vindo, Miguel. Miguel, aquela bola posta na capeta nos descontos no jogo frente aos Estados Unidos quase colocava Portugal nos oitavos de final, que seria uma estreia no Campeonato do Mundo de sonho, não é? Já foi um bom Mundial. Já foi. Olá a todos, obrigado ao Atleta Canal pelo convite. Sim, foi de facto um Mundial em que podemos dizer que Portugal foi traído por um canto ao segundo poste e por uma bola ao poste que nos tirou dos oitavos de final, porque se nós temos feito o resultado contra a Holanda, contra os Países Baixos, por exemplo, se não tivéssemos sofrido aquele golo, daria-nos um empate e a Holanda tiraria a Holanda 2 pontos. Eventualmente podemos na última jornada estar a falar num grupo em que toda a gente iria acabar quase com os mesmos pontos e depois iriam ser a diferença de golos, mas é óbvio que se Portugal ter empatado com os Países Baixos no primeiro jogo, se calhar chegava ao Vietnã com outro tipo de vontade e capacidade. Mas foi um Mundial em que Portugal teve dentro do apuramento para os oitavos de final até ao último segundo do jogo contra os Estados Unidos. E isso é de salientar, mérito total das jogadoras, da estrutura técnica da Federação e de toda a estrutura diretiva da Federação, e um Mundial extremamente positivo. Portugal não passa, mas sai com uma imagem extremamente positiva, e houve outras equipas que não passaram e saíram com uma imagem de desilusão e com uma imagem completamente negativa. Portugal, nesse aspecto, fez um Mundial, na minha opinião, acima da média, porque se Portugal tivesse ido a este Mundial e tivesse conquistado um ponto, por exemplo, as pessoas não me poderiam criticar. Se tivesse conquistado só 3, as pessoas, na minha opinião, não poderiam criticar a mesma. Tendo feito os 4 pontos e tendo discutido o apuramento até ao último segundo do terceiro jogo contra os Estados Unidos, para mim foi uma surpresa muito positiva, e Portugal deixa uma imagem de que o futebol feminino português evoluiu imenso nos últimos anos e que a seleção está a fazer jus ao ranking que tem, que já está à porta do top 20 mundial, e as pessoas perceberam um bocadinho porquê. Exatamente, a presença neste Mundial não pode ser ter sido feita como uma surpresa, não é? E nesse jogo contra os Estados Unidos não é só aquela bola oposta, temos mais quase que... Sim, temos indicadores aqui bons, quer dizer, em termos de posse de bola. É óbvio que os Estados Unidos foram mais objetivos, fizeram mais remates que nós, mas Portugal, houve ali momentos de jogo que, se tirássemos os equipamentos e puséssemos 2 equipas a jogar, se calhar havia muita gente a dizer, bom, estas 2 equipas é ela por ela. Exatamente. E depois vamos a ver ao ranking, uma estava no ranking número 1 e outra estava no ranking 21º, portanto, quer dizer, primeiro do ranking, há ali 20 mundial. lugares de diferença, em que Portugal, naqueles 90 e tal minutos, reduziu esses 20 lugares quase que a 2 ou 3, quase que pôs Portugal no top 5, e era um jogo quase top 5, não é? Mundial. E acho que isso é de salientar, e há aqui uma série de dados estatísticos que alimentam esta ideia, e depois o facto de Portugal ter voltado na mesma ao 4-4-2 losango, as alterações que fez, alterações ofensivas, a equipa foi ficando ao longo do jogo cada vez mais ofensiva, até que naquele minuto 82, 83, ou coisa que o valha, ficámos todos em suspense e com as mãos na cabeça quando aquela bola vai ao poste, porque se aquilo entra, de facto, os Estados Unidos não iam ter muito tempo para recuperar, e acho que mentalmente iam levar ali com um abalo grande. Penso que houve, se calhar, algumas jogadoras dos Estados Unidos que devem ter ficado sem respirar também 1 ou 2 segundos. Sim. A própria Rapinoe admitiu isso. Sim, como é evidente. E acho que a participação que Portugal fez, Portugal deu a ideia que se tivesse ficado noutro grupo, tinha passado. Se não tivesse ficado neste grupo com os Países Baixos e com os Estados Unidos, se tem ficado noutro grupo, Portugal tinha passado. Deu essa ideia, e isso é extremamente positivo e é meritório. Exatamente. Até porque nesta fase de grupos estamos com várias surpresas, algumas desilusões e outras boas surpresas neste Mundial. Sem dúvida. Temos, por exemplo, 3 equipas africanas nos oitavos de final, que é algo inesperado. Sim. E temos as eliminações de Canadá, Itália, Brasil e Alemanha, que eram candidatas a passar os grupos. Sem dúvida. E se formos grupo a grupo, se fizermos uma análise grupo a grupo, eu penso que
A Suíça acabou até por ficar num lugar se calhar melhor do que estava à espera, porque a Suíça se calhar olhava para o grupo do Mundial a lutar pelo segundo, terceiro lugar, ali com a Austrália, com a Nova Zelândia, e a Noruega a conseguir fazer uma primeira fase de grupos tranquilo e não foi assim. E não foi. E portanto a Suíça acaba por passar bem, a Noruega também, a Nova Zelândia, equipa da casa, não podemos dizer que seja uma desilusão, mas havia sempre, e eu já tinha dito aqui no programa, tínhamos sempre que dar às equipas que jogam em casa, a Nova Zelândia e a Austrália, como possíveis favoritas a passar. Mas pronto, aceita-se que Suíça e Noruega tenham passado, mas Suíça em primeiro lugar é também um bocadinho surpresa. No grupo P, o facto do Canadá não ter passado é desilusão. O Canadá neste grupo era claramente a equipa favorita a ganhar o grupo, com a Austrália, e a Nigéria meteu-se aqui ao barulho e muito bem. A República da Irlanda, num grupo destes de futebol que tinha apresentado, não podemos dizer que seja um pouco surpresa, mas pensou-se eventualmente que a República da Irlanda, pelo menos num jogo contra a Nigéria, pudesse ter outro tipo de resultados, mas a Nigéria teve muito bem, acaba de passar com mérito, e a Austrália, não podemos dizer que seja uma surpresa a Austrália passar em primeiro lugar, porque é também uma das equipas da casa e portanto acaba de passar em primeiro lugar e faz jus aqui a desilusão completa para o Canadá. Japão e Espanha cumpriram, surpresa do 4-0 no jogo entre ambos, aí sim. Exatamente. Num jogo em que a Espanha teve perto dos 80% de posse de bola, o Japão foi extremamente eficaz e ganha o jogo. Zâmbia e Costa Rica, apesar da Zâmbia, antes do Mundial ter estado a fazer jogos de preparação com alguns bons resultados, ganhou inclusive a Alemanha, portanto já estavam aí os primeiros sinais alemães de alguma fraqueza, mas tudo bem. Japão e Espanha perfeitamente aceitável neste grupo. Grupo D, Inglaterra, Dinamarca e China. Tínhamos dito aqui que iam ficar nos primeiros lugares. A China acabou por ser a equipa que fica fora. Não podemos também aqui criticar porque, tirando o Haiti, Inglaterra, Dinamarca e China são três equipas de uma valia muito boa e qualquer uma delas poderia passar. Mérito novamente para o futebol europeu. Acabamos por deixar uma asiática de fora e passamos com o primeiro e com o segundo lugar deste grupo, mas por exemplo no grupo anterior o Japão acaba por ficar em primeiro lugar e a Espanha em segundo, portanto aqui os asiáticos neste grupo levaram a melhor. No grupo D já fomos nós e pronto. Grupo E, Portugal quase que fazia a grande primeira surpresa. Exatamente. O facto dos Países Baixos passarem em primeiro lugar, completamente surpreendente, porque é óbvio que dávamos os Estados Unidos como favoritos a ficar em primeiro e os Estados Unidos não são desilusão porque acabam por passar, mas neste momento já toda a gente olha para os Estados Unidos de uma forma desconfiada. E isso é de mérito da equipa dos Estados Unidos, mérito nosso, e acho que agora os Estados Unidos vão jogar com a Suécia. A Suécia tem os dois jogos que os Estados Unidos fizeram contra os Países Baixos e contra Portugal para poderem analisar tudo aquilo que os Estados Unidos têm de debilidades, porque Portugal e os Países Baixos, mas eu acho que principalmente Portugal, porque contra os Países Baixos toda a gente estava à espera de um jogo equilibrado, contra Portugal não, portanto principalmente Portugal pôs a nu algumas das dificuldades. Grupo F, França a passar em primeiro para mim não é surpresa, o facto do Brasil não passar aí é que é surpresa. Mérito da Jamaica, que conseguiu fazer 2 empates e uma vitória, e o Brasil, desilusão, porque num grupo destes o Brasil tinha que disputar com a França o primeiro lugar do grupo, embora eu desse a França como primeira classificada, mas também o Brasil comandado por uma sueca, quer dizer, tínhamos um francês e uma sueca a comandar estes grupos, mas acaba por ser a Jamaica a fazer aqui a grande surpresa e a criar o Brasil na primeira jornada e o Brasil entrou muito bem. Exatamente. O Brasil entra muito bem e depois começa a cair. França nos últimos minutos. Perde com a França nos últimos minutos e não consegue ganhar a Jamaica. E portanto a Jamaica acaba por passarem muito bem e o Brasil é uma desilusão. No grupo G, Suécia faz o pleno, sem problema nenhum e sem surpresa nenhuma. A grande surpresa aqui é a desilusão da Itália. Eu acho que a Itália tinha que ter jogado mais, tinha que ter praticado um futebol melhor, e a África do Sul com mérito foi atrás do sonho e conseguiu passar, e é mais uma equipa africana que está nos oitavos de final, e aqui em detrimento de uma equipa europeia que na minha opinião a qualidade das jogadoras que tinha que fazer um bocado mais, mas mérito também para a África do Sul e a Suécia a cumprir claramente. O facto da Argentina ter ficado em último não é surpresa para mim, porque a África do Sul neste momento tem um desenvolvimento do futebol feminino superior ao argentino. No grupo H, 2 grandes desilusões, a Alemanha e a República da Coreia, conhecida por nós como Coreia do Sul. 2 grandes potências do futebol, especialmente a Alemanha,
e que praticaram um futebol medíocre. Desilusão total, quer nas dinâmicas, quer nos resultados que fizeram, especialmente no jogo ofensivo, muito pobre o jogo ofensivo destas duas equipas, e a Colômbia e Marrocos, que eram claramente as duas equipas que seriam para ficar em terceiro e quarto lugar neste grupo, acabam de passar em primeiro e segundo. Exatamente. E portanto temos aqui este grupo é o grupo que é o maior surpreendente, que é a maior surpresa, peço desculpa, é o mais surpreendente de todos. Digo-te claramente que se Portugal estivesse neste grupo, Portugal quase podia fazer aqui 9 pontos. Quer dizer, se Portugal substitui Marrocos aqui, Portugal podia perfeitamente ganhar a Colômbia, ganhar a Alemanha, ganhar a República da Coreia e passar em primeiro lugar com 9 pontos. Exato. A qualidade de exibições que fez, perfeitamente, ou então, eventualmente, empatar um destes jogos e fazer 7 e passar aqui em primeiro, num grupo destes, por exemplo. Exatamente. Atendendo à qualidade de jogo que foi apresentada, Colômbia e Marrocos passam em primeiro lugar, mas não tinham qualidade de jogo semelhante à da seleção portuguesa, por exemplo. Eu até acho que Portugal jogou melhor que Colômbia, jogou melhor que Marrocos, mas o que é certo é que neste sorteio, e por isso é que é sorteio, exatamente, Portugal não teve muita sorte, mas teve mérito, muito mérito, e aqui a Colômbia e Marrocos muito bem, a Alemanha e a República da Coreia só têm mais é que ir para casa e refletir muito bem o que é que fizeram neste Mundial, porque só foram para lá gastar dinheiro, que é mesmo isso, só foram gastar dinheiro, total desilusão e reflexão total para estas duas federações e para o corpo técnico, porque não se pode vir jogar a um Mundial e ter a pobreza exibicional que a Alemanha e a República da Coreia apresentaram. Miguel, temos então já definidos os jogos dos oitavos de final e pedia-te aqui uma espécie de totobola ou de prognósticos. Sim, olha, tem aqui alguns jogos em que eu posso aqui dizer-te alguns favoritos, noutros não vou arriscar. Suíça e Espanha, eu dou a Espanha como favorita, apesar da Suíça ter ficado em primeiro lugar, como falámos, mas eu dou a Espanha como favorita neste jogo. Vai ser um jogo equilibrado, a seleção suíça é uma seleção que se posiciona muito bem no campo, e vai fazer a vida negra à Espanha, mas eu dou a Espanha como favorita neste jogo. Num jogo equilibrado, podemos dizer 60-40, também não dou mais do que isso à seleção espanhola, porque acho que era tremendamente injusto por aquilo que foi o primeiro lugar que a Suíça teve. Como também num Japão-Noruega, se a Noruega fosse a Noruega que nós estávamos habituados a ver, eu diria que isto era um jogo de 50-50. Eu aqui vou dar 55-45 ao Japão, por tudo aquilo que foi esta primeira fase japonesa. Podemos dizer que a Noruega nos lances de bola parada vai ter alguma vantagem, porque as japonesas não são tão altas. Estatura, exatamente. E podem sofrer o mesmo que nós sofremos com os Países Baixos. Com os Países Baixos. Pronto. Países Baixos, África do Sul, claramente um favoritismo maior para os Países Baixos, diria-te um 70-30, em termos de Países Baixos à África do Sul. No entanto, a África do Sul vai dar novamente a vida, não há dúvida, e vai lutar muito. E, portanto, a seleção dos Países Baixos tem que fazer um jogo bastante competente. Suécia e Estados Unidos, eu vou-te dar aqui um 50-50. Diria que este é o jogo de tripla, não é? É porque a Suécia está muito bem e os Estados Unidos não estão bem. Mas os Estados Unidos, a qualquer momento, esta seleção arrebita e individualmente tem malta que resolve um jogo, facilmente. E também é tal, entramos na fase a eliminar e os favoritos e qualquer deslize da seleção sueca, a seleção dos Estados Unidos pode aproveitar. Exatamente. Mas vou dar 50-50 por tudo aquilo que foi a limpeza que a Suécia fez nesta primeira fase e por tudo aquilo que foi as debilidades que os Estados Unidos apresentaram. Inglaterra e Nigéria, claramente um 70-30 para a Inglaterra, de favoritismo, por tudo aquilo que a seleção inglesa tem feito. Se voltar a não finalizar tão bem, vai complicar a sua vida, mas se tiver, eu diria-te, com uma eficácia de finalização de 50%, a Inglaterra irá acabar por ganhar. E então temos aqui também a campeã da Europa a tentar juntar o título de campeã do mundo. Sim, sem dúvida. Neste momento, há pouco falámos do continente europeu muito representado. Neste momento a Inglaterra está numa boa posição, até porque eu penso que o emparelhamento está certo. A Inglaterra pode ir com a Colômbia e com a Jamaica. Já não sei, pois não sei se cruza com a Austrália e com a Dinamarca ou com a Colômbia e com a Jamaica. É essa a única dúvida que eu tenho aqui, mas pronto. Mas é sem dúvida uma seleção que, estando nesta fase, é a favorita a ser campeã do mundo e pode claramente juntar os dois títulos. Exatamente. Ponto. A Austrália e a Dinamarca é também o outro jogo em que eu dou aqui 50-50. Porque temos uma equipa que está a jogar em casa e que vai ter o 12º jogador a apoiar muito, mas temos uma Dinamarca que é uma equipa muito competente taticamente, muito cumpridora
e que, estando a eliminar, é uma seleção que mentalmente não treme muito. Exatamente. E, portanto, vou-te dar aqui neste jogo também um 50-50. Colômbia-Jamaica é um jogo em que eu vou ter que ir novamente aos 50-50, porque eram duas seleções que nós não contávamos que tivessem aqui nesta fase. E, portanto, estão as duas completamente motivadas. Apesar da Colômbia ter passado em primeiro lugar, neste jogo contra a Jamaica, quer uma quer outra estão felizes da vida. Exatamente. E vão dar, ambas as seleções vão fazer tudo por tudo para poderem atingir uns históricos quartos de final. E vai ser um jogo muito equilibrado entre dois outsiders completos. França-Marrocos, eu diria que é se calhar o jogo em que voltamos a um 70-30 para a seleção francesa. E, portanto, estes são os meus prognósticos para os oitavos de final. No entanto, devo alertar as pessoas que às surpresas que já tivemos aqui, Exatamente. estas minhas previsões podem não valer nada. Exato. Ok? Mas isso é como todo. Mas eu estou Não é só as aqui tuas. novamente a fazer um exercício difícil, Claro. que é um exercício de tentar prever o futuro, que não é nada fácil. Exatamente. E este Mundial tem sido prova disso, porque se antes deste Mundial me dissessem que Canadá, Coreia do Sul, Alemanha, Brasil não iam passar, eu diria, bom, dificilmente. Não estão a ver bem a coisa. Não acredito, não estou a ver isso. Mas o que é certo é que aconteceu isso. E eventualmente me dissessem, não, olha, os Estados Unidos vão passar, mas vão passar em segundo e vão ter que sofrer muito. Eu diria, também não creio, e o que é certo é que foi assim. Exatamente. E portanto, estou aqui a fazer um exercício que, atendendo àquilo que tem sido esta fase de grupos, isto pode ser tudo furado, mas estou a ser o máximo de sincero possível. Pronto, Miguel, e vamos então ao habitual ponto alto e ponto baixo, e como acabou a fase de grupos, fazemos o ponto alto desta fase de grupos. O que é que achas? Olha, eu vou novamente puxar a brasa à nossa sardinha e vou dizer como ponto alto a participação portuguesa, não é? Exatamente. Vou dar a participação portuguesa como ponto alto, porque Portugal deixa uma imagem fantástica. Teve um jogo mais visto na Nova Zelândia, não foi o jogo mais visto do Mundial, Sim. mas foi dentro dos jogos que foram feitos na Nova Zelândia, aquele que teve mais gente foi os Estados Unidos-Portugal. Portanto, Portugal está lá. E foi o jogo mais visto, em que Portugal faz uma exibição de gala. Exato. E eu vou dar esse como o ponto alto até agora deste Mundial. E depois o ponto baixo, vou dar claramente o Brasil e a Alemanha e a República da Coreia como desilusões completas. Eu já não vou tanto à Itália, que acaba por ser, mas a África do Sul não está num nível tão baixo quanto isso, e portanto vou dar mérito também aqui e não vou pôr a Itália como ponto baixo. Mas, claramente... Canadá. Eu sabia, estava a faltar uma. Canadá, Brasil, Alemanha e República da Coreia, desilusões completas. Aliás, Canadá campeã olímpica em título. Exatamente. Portanto, desilusões completas estas 4 seleções e é o ponto negativo e como tu referiste, deste nem é por o resultado aqui, ou é exibicionalmente muito mal também. Sim, também. O Canadá a fugir um bocado, mas mesmo assim não... Porque o Brasil, tecnicamente, também foi fazendo uns jogos aceitáveis, mas pronto, Brasil e Canadá, exibicionalmente, menos, mas República da Coreia e Alemanha, agora nos grupos em que estavam, Brasil e Canadá tinham que passar. A Alemanha e a República da Coreia ficarem em último e penúltimo num grupo com a Colômbia e Marrocos, não há desculpas. Não há desculpas. Portanto, são sem dúvida as 4 grandes desilusões deste Campeonato do Mundo e é para mim o ponto baixo. Obrigado, Miguel. Foi um prazer ter-te aqui contigo. Portugal fez história ao estar no Campeonato do Mundo, esteve perto de sonhar e estar nos oitavos de final. Foi mais um Mundial e é feminino. Estamos de volta depois de findos os oitavos de final e vamos analisar os quartos e as meias finais.